Então, a família de Maria Madalena, né? Maria Madalena nasceu aqui na cidade, né, de Magdala. Era uma cidade de pescadores, né, por causa do Mar da Galileia. E aqui existia o quê? Uma monte de caravanas que frequentavam essa cidade aqui, trazendo do norte, do sul, de todos os lugares. Então, era uma cidade muito movimentada. Né? Uma cidade muito movimentada, com muitas caravanas, o que acontece? Você começa a trocar muitas figurinhas. Né? A minha religião é assim, minha religião é assada, minha religião é frita, é cozida. Acontece isso no meu país, no seu não acontece. E exatamente onde? Praticamente Jesus, né? É onde Jesus ficou. Ele ficava Jesus da Galileia, não é isso? É onde ele frequentava mais, onde ele passou a pregar muito mais aqui na Galileia. Tá? Interessante que nesse momento não existia nome de família, mas existia, você estava, José, lá de Nazaré. Jesus nasceu em Nazaré. Jesus de Nazaré. Maria Madalena, sobre a família dela, né? Ela é descendente de uma família de reis, né? Da linhagem de Davi. Então a gente vê, né, que isso não é novo, né? Vamos falar assim, tá? Teoria da conspiração? Não, mas está na Bíblia. A linhagem de Jesus e a linhagem de Maria, né? Maria Madalena. Elas vêm trabalhando. Como Maria, né? A Maria mãe de Jesus e de Maria Madalena. Elas vêm de uma linhagem muito antiga. Quer dizer, não é de hoje, né, o que está acontecendo aqui, neste momento, nessa essa mudança de terceira para quarta dimensão, para a quinta dimensão, isso não é à toa. Isso é muito bem planejado, né? Lembrando que o que importa no universo é o espírito e o amor. São as duas forças mais importantes. Ao mesmo tempo, o pai dela, né, Sirius, ele era um grande comerciante de estanho. Quem era o sócio dele? José de Arimateia. E eles tinham uma frota de barcos muito forte, muito potente, exatamente para levar o comércio, né, tanto para Roma como para Grécia. Eles tinham um comércio muito intenso. Tá? Como ele era um comerciante, ele tinha muitos contatos. E aqui, na região da Gália, os judeus estavam muito presentes aqui. Então, muitas das minas, né, de estanho eram com judeus. A gente vê que Maria Madalena foi largada num barco ao vento. Como? Seu pai, num simples barco, não, mas José de Arimateia, o pai dela, tinham uma frota de barcos. Não foi bem assim. A mãe, tá, era uma celta, tá, nascida aqui na Gália, e o casal tinha muitas propriedades aqui. É uma mulher extremamente culta. Como foi Maria Madalena? Então, ela incentivou Maria Madalena, tá, e os filhos também, a estudarem, né? Sobe. Tá? Os irmãos Marta e Lázaro, né? Da Maria Madalena. É assim. Então, a educação de Maria Madalena. Tá? Ela nasceu no lar celta, né? Em que o homem era igual à mulher. Então, não tinha diferença. Lembra, quem tinha mais dinheiro tomava conta. Mas os dois tinham muito dinheiro, né? O acesso, ela teve acesso, né, Maria Madalena teve acesso à cultura, tanto judaica como com outras. Ela andava muito, né? A vida dela, a juventude dela foi entre Gália, Judeia, Egito, ela andou muito, né? Porque o pai tinha uma frota de navios, então vamos conhecer o mundo, tá? E a Maria Madalena e Lázaro, eles frequentaram escolas druidas, né? E o que ela aprendia, né? Aprendeu vários idiomas, né? Que era normal, porque nasceu lá em Magdala, que tinha muito contato com outros povos, então ela teve, conheceu várias línguas. E na Gália, a mesma coisa, aprendeu diversos idiomas. E na escola druidas, alquimia, magia, filosofia, direito, oratória, astrologia, astronomia, e vai por aí afora. Existia nessa época, por volta de 40, que a gente chamou hoje de universidades, né, com aproximadamente 60 mil alunos, tá, vindo de várias partes do mundo. Grécia, Roma, Egito, e vai por aí afora. E nesse meio tempo, ela foi iniciada também. Né? Depois de iniciada, ela vai para o Egito, vai lá para o templo de Ísis, né? Onde ela vai aprimorar seus conhecimentos, principalmente de alquimia. Né?
e vai também ser iniciado em outras ordens, né? E uma coisa interessante, né? O pai era um sacerdote, era, ele ser o segundo sacerdote do templo, né? E ensinou a Torá para ela. Mas a Torá era uma coisa só para homens, não era só, a mulher não podia ter contato. Mas o pai ensinou para ela. Né? Você vê o que é uma família, né, que tem uma outra visão de mundo. Né? Era uma coisa proibida, a mulher não poderia. Se era proibida, ela sabia, ela é uma pecadora. Então, aqui vem a origem dela como pecadora. Então, começa lá atrás, né? Que o pai ensina para ela a Torá um assunto proibido e a sociedade encara como pecadora. Se ela é pecadora, também pode ser prostituta, não pode, gente? Acho que pode, né? Se ela prostituiu o conhecimento, acho que tá ali, não tá? Vai. Escreve que ela é prostituta também. É, sinônimo. O mundo judaico, né, na época né, de Jesus que eles viveram, né? Para você ser um rabino, para você poder pregar na sinagoga, você tinha que ser casado. Se você não fosse casado, você não poderia de jeito nenhum pregar. Como é que Jesus foi lá pregar? Tá? E não ser casado nessa época, sem filhos ou com poucos filhos, era uma transgressão gravíssima, era uma maldição de Deus. Então, imagina um homem não casado, sem filhos ou com poucos filhos. Você acha que ele ia conseguir ser um rabino? Mas de jeito nenhum. A sociedade judaica era extremamente exigente, né? Extremamente ortodoxa, né? Porque existia um preceito: crescei e multiplicai-vos. E se você não fizer isso, você está incorrendo numa maldição de Deus. E o celibato não era uma coisa praticada. Muito pelo contrário, era condenado. Por quê? O que prevalecia? Crescei e multiplicai-vos. Então, quem não fizesse isso, não fazia parte da sociedade, ele vai ser excluído da sociedade. E o casamento, né? Então, os pais celtas, eles planejavam o casamento das filhas, tá? Como a gente viu lá. A decisão final era da filha. Então, quando chegava entre 13 e 15 anos, a menina, né, principalmente, já estava preparada para casar. A partir dos 12 anos, ela estava pronta para casamento. Então, 13 anos, os pais dela falaram com ela sobre casamento. E quem era o pretendente? Era um sobrinho de José de Arimateia, que era o sócio, né, do pai, tá? E foi prometido para ela. O pai de Jesus Cristo era um sacerdote da ordem de Melquisedeque. O pai de Maria Madalena e José de Arimateia também eram sacerdotes de Melquisedeque. Daí vem Lázaro e Jesus, o irmão de Maria Madalena. Jesus eles eram amigos, né, passaram a ser amigos, e pertenciam também à ordem de Melquisedeque. João Evangelista, Tiago, André, Nicodemos e outros, todos da ordem de Melquisedeque. Como é que Maria Madalena ia poder ter aquela história de ser prostituta, tá? Ter um cabaré, casinha da Casa da Luz Vermelha, né? Ter uma vida totalmente desgarrada, ser casada e ter separado de um soldado, ser casada com como é que é o nome? Esse nome que batizou Jesus? Putz, esqueci o nome dele. Né? Quem lembra? Né? Aqui batizou Jesus. Tá ok, pessoal? Tá? Então, essas histórias não se encaixam. Por quê? Ela não tinha como fugir dessa história. Ela estava tão envolvida com a ordem de Melquisedeque, como é que você consegue fugir? Desde criança ela estava envolvida nisso daí. Né? Tanto José... Oi? João Batista, obrigado. Como é que ela foi casada com João Batista e abandona João Batista? Não dá. Essa história não bate. Porque ele tinha envolvimento religioso muito forte. Lembrando também que isso também não é só do momento, mas é toda uma coisa já planejada, né, espiritualmente. Para quê? Para que a Terra entrasse no que está acontecendo hoje. E ela como esposa, né? O que é uma esposa na época, né? A mulher judia, né? A esposa judia. Então, a gente falou, né? Que no trajeto de casa, indo para a sinagoga ou de volta, ela não podia
falar absolutamente nada. Ela tinha que olhar, andando, olhando para baixo e ir atrás do homem. Na sinagoga, ela tinha um lugar separado, homens e mulheres, né? Como antigamente as igrejas eram assim, né? Do lado esquerdo sentam os homens, do lado direito sentam as mulheres. Como ainda é em alguns templos, né? E só podia perguntar sobre o que aconteceu, tá? Do que aconteceu dentro da sinagoga, em casa. E, principalmente, ela não podia ser testemunha. A palavra da mulher não valia absolutamente nada. Nada. A gente vai pensar exatamente com, a, com Jesus Cristo depois, né? No rito funerário judeu, tá? A gente vê. Tá? Você poder tocar, preparar um cadáver, só quem poderia fazer isso? O pai, a mãe, irmãos, os filhos e a esposa. Maria Madalena, ela entrou dentro do sepulcro. Ela foi levar lá para preparar o corpo. Ela era pai de Jesus? Não. Era mãe de Jesus? Era irmã de Jesus? Era filha de Jesus? Então só sobra esposa. Então ela era esposa de Jesus. E só ela poderia tocar no corpo. Né? Então ela pergunta, né, e levar o corpo para algum outro lugar? De jeito nenhum. Se ela não fosse esposa. E na ressurreição, né, seria na ressurreição que a gente vê a forma de tratar o marido, como é que na sociedade judia, na época, tratava a mulher, tratava o marido. Então, quando ela está no sepulcro, que ela quer não ver o corpo de Jesus, ela pergunta para o que ela achou que era um jardineiro, e levaram embora o meu senhor, tá, que está em João, né? Senhor era a forma que a esposa tratava o marido. Em João 26, um pouco mais lá para frente, né? O que a gente vê? Jesus chamando Maria, ela voltando para ele, diz Rabone. Rabone era outra forma da esposa tratar o seu marido, que seria o mestre. Então, ela era esposa. Aqui vem aqui, né, a questão da linhagem, né? Jesus morreu, tal, Maria Madalena foi para o Egito. O que aconteceu? Se ele morreu, então, o que se chamava toda a linhagem de Jesus, tá? Foi chamada de desposino. Desposino o que é? Que significa, é do grego, diz aquele pertencente a Jesus, pertencente ao mestre, né? Quando Jesus morre, o imperador Cláudio, em 45, ele inicia uma perseguição. Por quê? O medo que a família de Jesus, né, os descendentes de Jesus, começassem contra Roma, que eles eram os reis. Lembra? Jesus Cristo, rei dos judeus. Lembra isso? Essa plaquinha em cima da cruz de Jesus? O rei dos judeus. E realmente, então Roma morria de medo que essa família viesse levantar-se contra a mãe, reivindicando o trono da Judéia. Né? Em 70, Vespasiano faz a mesma coisa, contra os judeus de Cristo, quer dizer, todos da linhagem de Jesus. Tá? Vamos, e começou a pressão, mata, 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 mata. Queimaram todos os documentos, né, que provassem, como se fosse o cartório, né? Queima todos os documentos, queima todas as certidões de nascimento. Nada que pudesse lembrar da família. Mas sempre tem alguém que tem um documento guardadinho em casa. E é exatamente isso que mostra depois, né? As pessoas vão começando a montar a linhagem e se orgulhar disso, né? Em 81, o imperador Domiciano também faz a mesma coisa. Outra perseguição feroz contra os judeus de Cristo. Em 318, né, esses descendentes, os Desposini, descendentes de Jesus, eles se reúnem com o Papa Silvestre. E Silvestre trata assim com o maior desprezo também. E depois manda perseguir também. E a igreja começa uma perseguição feroz contra todos aqueles que eram da linhagem de Jesus e Maria Madalena, né, ou mais. Né? Para quê? Vamos matar todo mundo. E com isso daí a gente vê o quê? A linhagem, a dinastia merovingia, né, que começa em 481, que é exatamente os reis pescadores. Né? Jesus era um pescador, lembra dessa história? E ele vai no mar da Galiléia e consegue mais alguns pescadores. Todos aqueles que estavam envolvidos, né, com a ideia de salvar os homens eram pescadores, pescadores de homens. Jesus transforma todos aqueles homens, né, incultos em pescadores de homens. E os merovingios eram exatamente o quê? Reis pescadores.